Está gravando. Olá, tudo... Olá, tudo bem com você? Peraí, posso deletar, mas... Olá, o assunto da nossa série especial Caminho a Cristo, o assunto de hoje é crescimento. Nós vamos falar sobre esse desenvolvimento da vida em Cristo. Tudo que nasce tem que crescer. A semente e o nascimento de uma criança são duas ilustrações fantásticas que a Bíblia usa para demonstrar essa continuidade da jornada cristã. Então, a semente ela precisa germinar, ela precisa dar o seu fruto, né? A plantinha precisa surgir ali, e depois de surgir a planta vem o grão, e depois a espiga, né? E depois o grão cheio na espiga. E assim é com a criança também. Ela nasce, ela vai se desenvolvendo, e isso leva tempo. Quem opera, é importante a gente saber isso, quem opera todo esse crescimento é Deus. Deus é quem faz a semente germinar, Ele é o autor da vida, Ele é a fonte de vida. Não existe vida sem Deus, sem a presença de Deus e o poder de Deus agindo. Bem, uma criança, se ela tentar fazer o seu próprio crescimento acontecer, vai ser impossível. A própria planta, se ela tentar fazer o crescimento dela mesma, vai ser algo que é impossível. Eu e você não produzimos crescimento. Esse crescimento também vem de Deus. E a Bíblia, além de apresentar essas ilustrações fantásticas, né, o nascimento de uma criança, a semente, né, o germinar de uma planta, de uma semente, ela coloca outros detalhes. Ela coloca também esse alimento que a criança pode receber e a planta, e ela coloca isso de forma ilustrativa para que a gente possa entender. Ela coloca Jesus como sendo a luz da vida, uma luz perpétua, o sol da justiça. A planta precisa de sol, Jesus é o sol. Coloca Jesus como sendo a água da vida. A planta precisa de água, a criança precisa de água, e Jesus é a água da vida. A Bíblia coloca Jesus como sendo o orvalho, como sendo o escudo, a proteção. Então, todos esses detalhes centrados e focados em Jesus e naquilo que Ele pode fazer em favor do nosso crescimento, do crescimento em Cristo. Olha o que o livro Caminho a Cristo diz exatamente sobre isso. No incomparável dom do seu Filho, Deus envolveu o mundo inteiro em uma atmosfera de graça tão real como o ar que circunda o globo. Todos os que escolherem respirar essa atmosfera vivificadora viverão e crescerão, alcançando a estatura de homens e mulheres em Cristo. O nosso planeta é circundado por essa atmosfera, o ar que nós respiramos. Assim é a graça de Cristo na nossa vida. E todo aquele que respira e se alimenta dessa graça vai crescer. A nossa vida tem que ser como a flor do girassol. Ela está sempre voltada para o sol. Assim, eu e você devemos ter o olhar em Cristo Jesus o tempo todo. E é isso que produz em nós o verdadeiro crescimento. Veja como o texto de João capítulo 15, verso 4 e 5 falam sobre esse assunto, esclarecem esse assunto para a gente. Vou ler para você. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto em si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim não podem fazer nada. Quem está falando essas palavras é o próprio Jesus, e ele diz: vocês precisam estar em mim.
A vida vem de Jesus. O crescimento, a produção de frutos, tudo isso vem de Jesus. Se nós não estamos ligados nele, nós vamos morrer, vamos secar. Quero ler mais um texto para você e diz assim: Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende da nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele todos os dias, toda hora, permanecendo nele, que crescemos na graça. Ele não é somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Cristo deve ser o primeiro e o último. Ele deve estar conosco não apenas no começo e no fim da nossa carreira, mas a cada passo do caminho. Davi disse: o Senhor tenho-o sempre à minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Salmo 16, verso 8. Muitos acreditam que quando eles começam a andar com Jesus, eles já alcançaram, né, o dom da graça de Cristo, agora eles têm que se virar. Não é assim. A criança, a gente não, depois que nasce, a gente não larga ela e fala assim, ó, se vira. A plantinha também, se você colocar ela e deixar ela ali sozinha... Ela vai morrer? Ela vai... Desculpa. Vou falar a plantinha de novo. A plantinha também, se você colocar ela ali e deixar ela crescer sozinha, né, sem regar, sem cuidar, sem proteger, ela também não vai produzir fruto, provavelmente não vai crescer. Então, quando eu e você recebemos o dom da graça, não é um se vira. Pelo contrário, o dom da graça ele é tão completo que ele vem trazendo, e nós já falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, né, ele vem com um pacote, com muitas bênçãos. E essa graça, ela não apenas nos salva, limpa, justifica os nossos pecados, mas ela agora começa a nos dar força para guardar os mandamentos de Deus, para fazer a vontade de Deus, e ela vai produzindo esse crescimento na nossa vida. E eu faço a pergunta para você: como você acha que deve acontecer então esse crescimento? A gente já deu algumas dicas, né? Esse crescimento deve acontecer com o foco em Cristo Jesus. E são duas ações simples. A primeira delas é entregar. Vou ler mais um texto do livro Caminho a Cristo. Você tem que entregar-lhe tudo: o coração, a vontade, a disposição de servir. Deve dar-lhe, enfim, a si mesmo, para então obedecer a todos os seus mandamentos. Pela fé você passou a ser de Cristo. Pela fé você vai agora guardar os mandamentos. Agora, pela fé você vai obedecer, né? Pela fé você também vai crescer. É assim. Você então entrega. E quando você entrega, né, esse tudo seu, a gente às vezes acha que tem muita coisa para entregar, né? E não tem muita coisa não, é só um coração cheio de pecado, corrompido, para que Deus possa transformar e fazer dele um novo coração, né? E o que a gente ganha com isso? Vou ler mais um texto que vai dizer para nós o que nós ganhamos. Olha só o que a gente ganha. Você receberá tudo. Cristo, a plenitude de todas as bênçãos, para habitar em seu coração, ser sua força, justiça e esperança eterna. Ou seja, você dá o seu nada, o nosso nada, nós entregamos o nosso nada, e Deus nos dá tudo. Todas as bênçãos do céu, para que eu e você possamos crescer. Nascemos no reino de Deus, e agora Deus ele está tão preocupado com a nossa vida, com a nossa salvação, que Ele não apenas nos dá um novo coração, o perdão, a salvação, mas Ele também nos dá tudo o que nós precisamos para crescer e sermos felizes no caminho que nos leva à vida eterna, né, à salvação. Ele nos dá tudo. Que bênção, não é? Por esse motivo, eu e você todos os dias devemos buscar a Cristo. Lembra do girassol? Todos os dias olhando para o sol, buscando o sol. Todos os dias nós devemos estar ao lado de Cristo, consagrar a nossa vida a Ele. E agora vem aquele texto do livro Caminho a Cristo tão conhecido e famoso. E eu vou ler para você, e ele é uma oração, e que essa seja a minha e a sua oração todos os dias. Consagre-se a Deus pela manhã, faça disso a sua primeira atividade e ore. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente.
Deponho todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo. E que tudo o que eu fizer seja operado por ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com o que a sua providência de Deus indica. Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus, e ela será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. Cada dia você vai ser mais semelhante, e eu também, a Jesus Cristo. Agora, você não vai ter mais esperanças em si mesmo se você agir assim todos os dias. Agora, a sua esperança está em Cristo Jesus. É assim que o crescimento acontece. A sua fraqueza encontra força na força de Cristo Jesus. A sua ignorância encontra sabedoria na sabedoria de Cristo. A sua fragilidade no poder que vem dele. Então você começa a ter força, sabedoria, poder, começa a crescer. Esqueça do seu eu. Pense em Cristo, fale de Cristo, viva por Cristo como Cristo, dependa dele. Essa é uma vida onde a gente encontra um descanso, uma paz, uma tranquilidade sem igual. Esse crescimento é um crescimento onde você não fica estressado, angustiado. Pelo contrário, você consegue crescer, você consegue ter as suas responsabilidades, lutas vencidas e ao mesmo tempo estar em paz. Isso é bem claro quando a gente lê o texto, por exemplo, de Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Vamos ler esse texto? Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a alma. A gente vai até Cristo, deposita sobre Ele os fardos de coisas que a gente não consegue resolver, de angústias, de lutas pessoais, lutas até mesmo contra o pecado. E Ele coloca sobre nós uma responsabilidade. Mas quando eu e você pegamos a responsabilidade que Ele coloca sobre nós, nós vamos ter esse descanso. Veja que esse crescimento não é um crescimento ocioso. Eu e você temos um jugo a levar, temos algo a fazer, mas é algo leve porque é aquilo que Cristo coloca sobre nós. É aquilo que Ele faz em nós durante esse crescimento. O livro Caminho a Cristo diz assim: os prazeres do mundo, as preocupações, perplexidades e tristezas da vida, as falhas dos outros ou as próprias falhas e imperfeições, todas essas coisas são por ele, Satanás, utilizadas para desviar o pensamento do Salvador. Fale de Jesus, pense nele, que o próprio eu se perca nele. Aqui está uma estratégia do mal, para que você não cresça. Ele sabe que eu e você podemos alcançar a salvação, que ele sabe que a graça de Cristo é maravilhosa, e Ele não quer que isso atue na nossa vida. Ele não quer a ação dessa graça de forma poderosa na nossa vida. E Ele começa a colocar perplexidades, Ele começa a colocar o egoísmo, Ele começa a colocar preocupações desnecessárias, inclusive com a vida dos outros ou até mesmo com as nossas próprias falhas. Isso vai tirando o nosso olhar daquele que é perfeito, daquele que pode operar em nós o querer e o efetuar segundo a vontade dEle, daquele que pode nos fazer crescer e produzir bons frutos e ter uma vida de verdade. Por isso, tome cuidado. Tome cuidado com essas coisas e com essas artimanhas. Os discípulos entenderam muito bem essa realidade. E eles perceberam que por eles mesmos eles não poderiam crescer. E eles aproveitaram o tempo e andaram com Jesus e absorveram tudo que podiam da vida de Jesus, do ministério de Jesus. E eles dependiam de Jesus todos os dias. Assim deve ser a nossa vida, como a daqueles discípulos. Andando com Jesus, olhando para Jesus, imitando Jesus. Chegamos então num ponto focal.
Nós precisamos ser verdadeiros discípulos de Jesus. Ser discípulo de Jesus está intimamente ligado com crescer em Cristo, com crescer, com crescimento espiritual. Olhe o exemplo de João. João ele é tratado, e conhecido como o discípulo do amor. Mas será que ele sempre foi assim? Eu quero ler um trecho do livro Caminho a Cristo que fala da experiência de João e o que pode acontecer na minha e na sua vida. Mesmo João, o discípulo amado, aquele que melhor refletiu a semelhança do Salvador, não possuía naturalmente esse caráter amável. Não somente era arrogante e ambicioso por honras, como também era impetuoso e ressentido ao ser ofendido. Mas, ao manifestar-se o caráter do que é divino, ele viu sua deficiência e, reconhecendo isso, humilhou-se. A força e paciência, o poder e a ternura, a majestade e a mansidão que contemplava na vida diária do Filho de Deus enchiam sua alma de admiração e amor. Dia a dia, o seu coração era atraído para Cristo até perder de vista a si próprio por amor ao seu Mestre. Seu temperamento ressentido e ambicioso deu lugar ao poder modelador de Cristo. A influência regeneradora do Espírito Santo renovou seu coração. O poder do amor de Cristo operou a transformação do seu caráter. Esse é o resultado da união com Jesus. Quando Cristo habita o coração, toda a natureza é transformada. O Espírito de Cristo e seu amor abrandam o coração, subjugam a alma e elevam os pensamentos e desejos para Deus e o céu. Aquilo que Jesus fez na vida de João é o que ele quer fazer na minha e na sua vida. Jesus, um pouco antes de subir ao céu, falando suas últimas palavras aos discípulos, ele deu uma grande comissão a eles. E ele falou: levem essa minha mensagem às pessoas de todo o mundo e façam discípulos. Ensinem essas pessoas que eu as amo, que eu quero tirar elas do mundo mal, do pecado, que elas possam ver, enxergar a cruz de Cristo, esse grande amor, se arrepender, confessar, começar a andar nesse caminho, e não só andar, mas crescer, obedecendo e fazendo a vontade de Deus e sendo mais e mais semelhantes a Cristo Jesus. Ele, além de dar essa comissão, entregar essa missão nas mãos daqueles discípulos, ele disse: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa. Ele vai estar comigo e com você. Ele vai fazer com que eu e você possamos crescer. Se eu e você nascemos, precisamos crescer. O que aconteceu com os discípulos logo após essas palavras de Jesus? Eles desejaram a presença de Jesus com eles, eles desejaram o poder do Consolador que Jesus iria enviar, eles desejaram crescer, eles desejaram ser como Jesus e ser verdadeiros discípulos de Jesus, levando e fazendo outros discípulos. E assim eles fizeram, e oraram, e pediram pelo poder do Espírito Santo. E o que aconteceu? Deus derramou ali o poder do Espírito Santo. O livro Caminho a Cristo, falando dessa experiência, diz o seguinte: daí por diante, por meio do Espírito, Cristo habitaria continuamente no coração de seus filhos. Sua união com ele passou a ser então mais íntima do que quando ele estava pessoalmente com eles. A luz, o amor e o poder do Cristo que habitava neles se refletiam em sua vida, de modo que as pessoas, ao vê-los, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Que o nosso crescimento seja tão forte, tão poderoso através de Cristo Jesus, que as pessoas possam ver na nossa vida e se admirar, olhando para nós e dizer: essa pessoa hoje esteve com Jesus, essa pessoa hoje passou tempo com o seu Mestre, essa pessoa é um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu vou terminar lendo um último texto do livro Caminho a Cristo. Tudo o que Cristo era para os discípulos,
Ele deseja ser para os seus filhos hoje. Se Cristo habitar em nosso coração, Ele operará em nós tanto o querer como o realizar. Filipenses 2:13. Trabalhemos como Ele trabalhou. Manifestemos o mesmo Espírito e assim, amando e nele habitando, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.